Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pelos eventos dramáticos da Segunda Guerra Mundial, quando toda a Europa foi tomada por decisões cruciais. Entre tantos países envolvidos, Portugal seguiu um caminho único. Na época, países como Espanha, Suíça e Portugal tiveram que decidir, escolher um lado ou manter-se neutros. Mas, como Portugal conseguiu navegar por essas águas diplomáticas tão turbulentas? Como o país conseguiu manter sua neutralidade em um dos conflitos mais devastadores da história, quando suas alianças e interesses eram constantemente colocados à prova? Vamos desvendar a estratégia portuguesa que, até hoje, é questionada por muitos. Oficialmente neutro, Portugal, liderado por Antônio de Oliveira Salazar, optou por uma posição que parecia segura. Mas será que foi assim tão simples? O país tinha uma longa aliança com o Reino Unido, uma das maiores potências aliadas, mas, curiosamente, ao mesmo tempo, demonstrava simpatia pela Alemanha nazista. Essa ambiguidade coloca em questão se a neutralidade foi realmente sincera ou se Portugal estava apenas tentando sobreviver a um cenário geopolítico extremamente perigoso. Para entender essa complexa rede de decisões, precisamos voltar à década de 1930, quando a Alemanha, sob o comando de Hitler, iniciou suas agressões territoriais. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, fez com que Reino Unido e França declarassem guerra à Alemanha, e o mundo se viu mais uma vez mergulhado em um conflito global. Liderado por Salazar desde 1932, Portugal enfrentava diversos desafios. A sua posição geográfica na Península Ibérica, cercada por uma Espanha simpática ao eixo, e sua dependência histórica da aliança com o Reino Unido, colocavam o país em uma posição delicada. Portugal não podia se dar ao luxo de perder a aliança com os britânicos, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar o fato de que Espanha, seu vizinho imediato, estava alinhada com a Alemanha e a Itália. Salazar, com sua visão estratégica, já havia apoiado os nacionalistas espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola, por temer a expansão do comunismo. No entanto, ele também não estava confortável com um governo espanhol tão próximo das potências do eixo, o que criava uma tensão constante na Península Ibérica. Salazar via o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler com desconfiança. Embora reconhecesse que uma vitória alemã seria prejudicial para Portugal e outras nações agrícolas periféricas, ele também enxergava no eixo uma força capaz de conter o avanço comunista. A política de neutralidade de Salazar também estava fortemente ligada à necessidade de proteger as colônias ultramarinas de Portugal, que poderiam se tornar vulneráveis em caso de um conflito direto. Esse equilíbrio de forças exigia uma habilidade diplomática fora do comum. Qualquer movimento em direção ao eixo colocaria Portugal em conflito com a Inglaterra, uma das potências com quem mantinha a aliança mais antiga do mundo, estabelecida no Tratado de Windsor de 1386. No entanto, a neutralidade de Portugal era constantemente testada, especialmente com o interesse dos países beligerantes no wolframio, um minério vital para a produção de armamentos. Tanto a Alemanha quanto os aliados estavam de olho nesse recurso, e Portugal usou isso a seu favor, mantendo uma margem de manobra diplomática enquanto vendia wolframio para ambos os lados. Mas essa situação se tornou insustentável à medida que a pressão aumentava. Salazar, para evitar entrar em conflito direto com os aliados, optou por suspender a venda de wolframio para ambos os lados, abrindo mão de uma fonte importante de receita. Com o desenrolar da guerra, o papel dos Açores se tornou cada vez mais importante. Essas ilhas, localizadas em uma posição estratégica no meio do Atlântico, eram vistas tanto pelos aliados quanto pelas potências do eixo como fundamentais para o controle das rotas aéreas e marítimas. Em 1943, com o aumento da ameaça dos submarinos alemães, os britânicos pressionaram para estabelecer bases militares nos Açores, algo que Salazar acabou permitindo, mas mantendo um delicado equilíbrio para preservar a soberania portuguesa. Enquanto os aliados consolidavam suas vitórias, Portugal conseguiu, de forma surpreendente, manter sua posição neutra, evitando ser arrastado para o conflito e preservando sua soberania. Mas isso não significa que o país saiu ileso. A guerra teve um impacto significativo em sua economia e na política internacional,
especialmente em relação às suas colônias e ao papel estratégico das Ilhas Atlânticas. Por fim, a rendição da Alemanha, em maio de 1945, e do Japão, em setembro do mesmo ano, marcou o fim da guerra, e Portugal emergiu sem grandes danos, mas com seu papel na história mundial profundamente influenciado por esses anos de tensão. A neutralidade de Salazar, embora criticada por alguns, foi vista por muitos como uma jogada inteligente que garantiu a sobrevivência e estabilidade do país em tempos tão incertos. Se você gostou dessa análise e quer continuar explorando as histórias fascinantes da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe seus comentários. Queremos saber a sua opinião sobre a neutralidade de Portugal e como Salazar navegou por esses tempos sombrios. Até o próximo vídeo.